forte, Senhor. Deus, que agora nós venhamos ajudar outras pessoas a serem tocadas por Ti, Deus. Senhor, nós agora possamos ser usados, Pai, para libertar cativos, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, Pai. Por isso nós cremos em Ti, Senhor. Nós o exaltamos, nós o agradecemos, nós louvamos o Teu santo nome, porque um dia o Senhor nos tocou, o Senhor nos estendeu a mão, o Senhor nos livrou de toda a escuridão, Pai. E hoje eu posso ser livre em Cristo Jesus. Obrigado por tamanho amor, Pai. Obrigado por tamanha misericórdia, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer no nosso meio, Pai. Obrigado pelo Seu sangue derramado na cruz, porque hoje nós somos purificados, justificados, Pai. E obrigado pelo Consolador que o Senhor nos deixou, oh Deus. E obrigado porque ainda assim o Senhor irá nos buscar. E um dia nós veremos face a face, Senhor. E nós podemos dizer, Senhor, como nós o amamos. Obrigado, Senhor, por me tocar. Obrigado pelo Teu toque, Pai. Amém, Jesus. Feche os seus olhos nessa hora e agradeça ao Senhor. Não importa o seu passado, não importa as suas feridas. Sinta apenas o amor do Senhor sobre a sua vida nessa hora. Sinta apenas o mover do Espírito Santo aqui neste lugar. Sinta o abraçar do Senhor. Sinta-se no colo do nosso Pai. Ele é o único que pode te dar o refrigério. Ele é o único que pode te dar o bálsamo. Apenas com o toque dele. Clame pelo toque do Senhor. Clame pelo sangue de Cristo. Porque grandes coisas Ele quer fazer na sua vida. Deus, obrigado por este momento de louvor e adoração, Pai. Obrigado por essas vidas que estão aqui se entregando de adoração na Tua presença, Pai. Nos prepara agora para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, porque nós necessitamos nos alimentar de Ti, Deus. Receba o maná do céu nessa hora e se deleite na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em nome de Jesus. Amém? Dê glória ao Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Abra a tua Bíblia, durante você está em pé, em Neemias capítulo 2. Nós falamos de Neemias semana retrasada. Podemos considerar essa mensagem uma continuidade daquilo que foi ministrado. Amém? Neemias capítulo 2. Todos acharam? Eu vou ler a parte final do verso 8. Amém? Diz assim: E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma noite estarmos reunidos na Tua casa, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por este momento de louvor, de adoração, que o grito o Senhor já recebeu, Senhor. Por isso, Pai, nesta hora fala conosco, Senhor, poderosamente, Senhor. Fala através do Teu Santo Espírito na minha vida, Pai, que eu possa ser Teu instrumento nesta hora, e tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra neste lugar, eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Pode se assentar. Dá uma cutucada no teu irmão do lado aí e fala assim: irmão, pelo amor de Deus, não fala comigo e nem tira minha atenção. Amém? Nós vemos um texto aí, o título da mensagem nessa noite é: esteja preparado para as oportunidades. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre expectativa e preparação. Nós falamos há 2 semanas atrás sobre oração. Nós falamos na virada do ano sobre você estar diante do Senhor, se entregar ao Senhor,
E nessa noite eu quero falar sobre expectativa e preparação. Um dos grandes erros que nós cometemos na nossa vida com Deus é ter uma vida com Ele e não criar expectativas. Nós não podemos viver de qualquer jeito, nós temos que ter uma expectativa diante de Deus, vivendo de forma que oramos e consideramos como um jogo da sorte. Muitos crentes, irmãos, olha para mim, fazem da sua vida de oração um jogo de sorte. Muitos crentes fazem da sua oração como um horóscopo parecido. Ele ora para ver que bicho vai dar, e não é assim que funciona. Nós temos que orar, crer que Deus ouve e criar uma expectativa e estar preparado para a resposta. Então veja, onde pode ser que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Então perceba, Neemias nos ensina que não podemos ser assim, e que quando oramos devemos esperar a resposta, mas também estar preparados para quando ela chegar, pois essa será a oportunidade gerada por Deus para que alcancemos a vitória e desfrutemos das bênçãos geradas por elas, principalmente se tudo que está em jogo está no centro da sua vontade. Nós falamos semana passada, aliás, no culto da virada, que rogo-vos, pois, irmãos, para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se está no centro da vontade de Deus, automaticamente você tem que criar uma expectativa e se preparar para essa resposta. Perceba, Neemias orou por 4 meses. Nós falamos semana passada que Neemias orou. Ensinamos o caminho da oração, como que se deve orar, e Neemias é muito didático, ele nos ensina uma oração produtiva, uma oração eficaz, mas ele orou por 4 meses, e nunca perdeu a esperança e se manteve firme. Amém? O problema nosso é que a gente parece que quer criar no céu fast food. A gente chega lá no céu, bate um botãozinho e na hora Deus tem que nos responder, e muitas vezes não é assim, irmãos. Muitas vezes nós vamos orar uma semana, nós vamos orar com Neemias 4 meses, nós vamos orar com outras pessoas 4 anos, vamos orar com uma pessoa que eu conheci, já comentei aqui, que orou a vida inteira pelo seu marido, e no último momento de vida do seu marido, o seu marido se converte ao Senhor. Mas olha o que diz o verso 1. No mês de Nissan, ou seja, 4 meses depois de quando Neemias começou a orar, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Guarde isso aqui. Amém? Neemias era um copeiro, era uma posição de confiança, era um conselheiro. E uma das prerrogativas é ele não se apresentar triste ao rei. Mas nesse dia ele estava triste. E aí eu quero que você te ensinar algumas coisas que eu aprendo aqui nessa questão. Primeiro ponto é saber o que queremos. Esse é o ponto de tensão. As pessoas viram o ano, nós já viramos o ano. Aí chega, eu vou pedir para que Deus abençoe o meu ministério. Como? O que você quer? Então, saber o que queremos, esse é o ponto de tensão. Não, vou pedir para que Deus me abençoe. Mas abençoe como? O que você quer? O que você espera? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua esperança? Qual é o seu desejo? Qual é o seu plano? Crente não faz plano, faz. Deus faz plano. Deus arquiteta tudo que Ele faz. Deus não é pego de surpresa, e o crente, o servo de Deus, ele tem que estar preparado, ele tem que ter um plano. Então, primeira coisa que eu aprendo nesse contexto: Deus prepara as oportunidades. Amém? Deus, Ele prepara, amado. Porque olha o que diz o verso 2, diz assim:
O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Veja, ele não podia estar triste diante do rei, podia parecer uma conspiração. Eu já falei isso aqui semana passada, porque ele era uma posição de confiança, ele era um conselheiro, ele é alguém que comia e bebia, tanto que o texto anterior diz que ele bebeu e depois ofereceu ao rei, porque ele tinha essa prerrogativa de primeiro beber a bebida, primeiro comer a comida do rei, para ver se não estava envenenado, e ele não podia se apresentar triste, porque para o rei poderia parecer uma conspiração. Ou seja, ele estava no meio de uma conspiração para derrubá-lo. Naquela época, como eu já disse, muitos reis eram mortos, porque às vezes seus filhos, os seus parentes arquitetavam uma conspiração, matava e usava de pessoas próximas do rei para isso. Então ele temeu sobremaneira. Mas ali Deus estava criando uma oportunidade para Neemias. E aí eu quero que você entenda, guarda isso, medo é algo natural, siga em frente. Às vezes os crentes, eles parecem que são os super-heróis. Uns são os Batmans, outros são os Superman, outras são as Mulher Maravilha. O crente tem medo, sim. Ele temeu, ele teve medo, mas ele não deixou de seguir, ele não deixou de cumprir, ele não deixou de fazer. O medo é natural, amado, nós somos humanos. Mas diante do medo, qual que é a graça do medo? O medo é você superar. Veja, tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, que o problema não é ter medo, é você seguir apesar do medo. Então você tem que seguir. Aí a gente olha para a palavra de Deus e diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha para a pessoa do mundo, olha para pessoas de conquista, pessoas de sucesso que muitas vezes não têm Deus, e elas têm algo que o crente não tem, que é essa capacidade de se superar, de seguir mesmo diante do medo. E Neemias, ele mesmo diante do medo, ele seguiu. Então o medo é natural, siga em frente, porque a oportunidade está posta. Veja, Deus preparou esse momento. Foi Deus. Ele não estava orando 4 meses? Amém ou não amém? Amém. É por isso que às vezes a gente perde a oportunidade. É por isso que às vezes a oportunidade de Deus vem e a gente fica: mas será? Será que é Deus? Será que... Mas você não está orando? Você não está clamando ao Senhor? Você não está colocando a sua petição diante de Deus? Aí a oportunidade vem e você fica questionando. Ou seja, você muitas vezes não tem a fé necessária para entender que aquela oportunidade que Deus está preparando para você aproveitá-la, e dentro dessa oportunidade está preparado e aproveitá-la. Porque o próprio rei se direcionou a ele. Porque eu imagino que Neemias devia estar ensaiando: meu Deus, como é que eu chego nesse homem? 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 Já passou por isso? Ou foi pedir aumento para o patrão? Como é que eu chego nesse homem? Como é que eu chego nesse homem? Como é que eu chego? Como é que eu chego? Aí você chega, então, não. É assim? Aí às vezes, de repente, eu estou vendo esse serviço esquisito, de repente, está acontecendo alguma coisa, uma oportunidade. Você tem que estar preparado, você tem que saber o que você quer. Aí o camarada, por exemplo, chega para você: tá bom, quanto você quer, homem? Quanto que você precisa? O que você puder. Você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma noção, você tem que estar preparado. Mesmo com medo, mesmo com dificuldade, mas se você está colocando, enquanto a bênção não vem, a oportunidade não vem, se prepara, esteja preparado. O que quer dizer isso? Veja bem, presta atenção. Oração, leitura da palavra e preparação. Olha o plano. Senhor,
Eu quero ser um pregador. Vai estudar. Vai estudar homilética, vai estudar, vai se preparar. Veja bem, Bernardinho dizia o seguinte: que mais importante do que a oportunidade é estar preparado para a oportunidade. Você tem que estar preparado. É que nem um time de futebol, é que nem um time de basquete, que gosta de basquete. Quando você vê um time alicerçado, forte, você tem confiança. As coisas fluem, mas há uma preparação. Muitas pessoas olharam aquele homem, Usain Bolt, mas ele falava: ninguém sabe as dores que eu sinto, as tensões que eu enfrento para poder estar em condição de chegar nas provas e vencê-las. Ou seja, houve uma preparação. Veja, irmão, um corredor olímpico, muitas vezes ele se prepara 4 anos para correr 10 segundos, mas durante 4 anos ele se prepara. Senhor, eu quero ser um advogado, vai estudar. Senhor, eu quero ser um médico. Senhor, eu quero ser... Vai estudar, vai se preparar, vai buscar, vai estar na presença de Deus, Senhor. Mas eu não tenho recurso, Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho meios. O Senhor vai preparar, eu vou estudar, vou me dedicar, e o Senhor vai fazer as coisas acontecerem. Porque veja bem, irmão, Deus honra a disponibilidade do seu servo. E eu nunca me esqueço da primeira mensagem que eu ouvi no encontro de homens, na quadrangular. E o pastor dizia o seguinte: Deus não abençoa quem não se prepara para Ele. Deus só abençoa quem se prepara para Ele. Porque Ele levantou 12 apóstolos e Ele os enviou. Mas antes eles tiveram que se dispor para poder fazer. Segunda coisa que eu aprendo, presta atenção: Ele usou de sabedoria diante do rei, apelando aos antepassados e a tradições. Olha o que diz o verso 3. Ele responde: vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ou seja, presta atenção, na cultura oriental, a questão familiar e de antepassados é extremamente valorizada. Então ele ciente disso, usando de uma sabedoria de Deus, diante da oportunidade que apareceu, ele primeiro precisava preparar o terreno. O que ele faz? Ele apela para a ancestralidade, porque ele sabia que para o rei aquilo é importante. É por isso que você também tem que saber falar, tem que pedir sabedoria para Deus de como falar, a hora que falar, de que maneira falar. Então Elias, ele usou de uma sabedoria. Eles tinham uma cultura de manter preservados os sepulcros. Então, diante dessa cultura que ele sabia que o rei também tinha, ele já logo vai para a questão dos sepulcros. Olha, ele diz aqui: onde os sepulcros dos meus pais estão assolados. Ou seja, destruíram os sepulcros, a cidade está assolada, o sepulcro está assolado. Então, para o rei, aquilo foi algo forte, algo importante. Então ele usou daquela maneira, usou daquela sabedoria. E ele usou de sabedoria, pois ele vinha orando há 4 meses, amado. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus disse? Quando te levarem diante dos tribunais, não fique preocupado com o que vocês irão falar, porque o meu Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. O que eu ensinei semana passada? Ora pela palavra, vive pela palavra, guarda as promessas da palavra. É promessa. Então o que ele fez? Chegou um momento, oportunidade, eu vou para ele, eu preciso preparar o terreno. Então ele já apelou para o emocional do rei. Amém ou não? Amém? Você acredita?
Você tem filho, né? Você sabe como é difícil criar as crianças? Manter os menininhos. Quem é novo aqui não está entendendo nada que ela trabalha comigo. Você está pesando de uma sabedoria, ela também tem filho. Você está entendendo? Você vê. Então ele usou de uma sabedoria, ele usou para a questão emocional, ele usou para uma. Ele se comparou, ele trouxe para si, ele explicou a sua necessidade, mas ele explicou uma necessidade que também era igual à do rei. Porque o rei provavelmente também tinha pai. Terceira coisa, continue orando, e isso te manterá dependente de Deus. Amém. O problema dos crentes hoje, tem uns que até oram, tem uns que até conseguem a vez. Aí depois que consegue a vez, é legal. Agora eu enfrentar, ganho, eu conquistei o cliente, e guarda. Irmão, se mantenha em oração. Paulo disse assim: orai sem cessar. Veja, olha o que diz o verso 4, diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? O que ele fez? Então, orei a Deus dos céus. Veja, a letra fria da palavra não mostra a afeição que talvez o rei tenha expressado para Neemias, e nem a entonação de voz. Mas olha a pergunta que o rei faz: o que é que você está me pedindo agora? Então eu creio que naquela hora Neemias, ele falou. Aí o que ele fez? Orou a Deus. Ele não parou de orar. Quando é que eu devo orar, pastor? Antes, durante e depois. Às vezes você tem que orar. Segredo, hein? Você também tem que saber orar para Deus te dar sabedoria, para você viver a bênção dele. Porque tem muito crente que é abençoado e se perde na bênção. Tem muito crente que é abençoado, perde o carro para Deus e se perde no carro. Tem muito crente, como eu já vi, que é abençoado, Deus dá lá um sítio, Deus dá lá uma chácara, alguma coisa, e some da igreja. Não, você tem que pedir sabedoria para Deus, tem que buscar o Senhor, estar em oração, porque veja, ao ser confrontado, ele orou a Deus para responder. Ele não respondeu sem antes orar. Não era a sua sabedoria humana, e naquele momento ele precisava de uma intervenção de Deus, porque ele tinha que de alguma forma convencer o rei e tocar no coração dele. Então veja, e aí eu quero que você abra em Provérbios 16, 1. Olha o que está escrito lá. Provérbios 16, 1. O tipo da palavra você já devia saber de cor, mas amém. Era a situação de Neemias. Olha o que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele tinha um plano, ele tinha tudo arquitetado, tudo bonitinho, mas na hora de responder ele falou: peraí, eu preciso de Deus. Busque a Deus, busque o Senhor, se coloca na presença de Deus. Está diante de alguém, está diante de uma autoridade, está diante de uma situação, está diante de um problema, clama ao Senhor, e em oração, em espírito, vai clamando, diz: Senhor, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria para responder, me dá sabedoria para interceder, me dá sabedoria para poder conversar, porque ele não respondeu sem antes orar. É por isso que às vezes a gente se perde, é por isso que às vezes a gente perde oportunidades, a oportunidade vem, ela bate a nossa porta, Deus coloca diante de nós e nós, com a nossa própria mão, jogamos para longe. Por quê? Porque deixamos de depender de Deus. Segundo ponto, ele estava preparado
ele tinha um plano e metas claras. Você entendeu o que eu disse? Ele estava preparado, ele tinha um plano e metas claras. Irmão, o crente não dá para ser pagodeiro, não. Deixa a vida me levar. Não dá. Crente anda na presença de Deus. Crente tem que ter objetivo. Crente tem que ter plano. Crente tem que ter meta clara. Crente tem que estar preparado. O que diz lá? Sem abrir, sem ler. 1 Timóteo 4,12. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É assim? Você tem que estar aprovado, tem que estar preparado. Que maneja bem a palavra da verdade. Então, o crente ele tem que estar preparado. Ele tem que ter planos. Ele tem que ter metas claras. Onde você quer chegar, como você quer chegar. Então, a primeira coisa, ele tinha uma meta clara. Olha o que diz o verso 5, diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Simples assim, rei. O que você quer? Isso. Ele não enrolou, ele não ficou floreando, ele não ficou inventando, dando ciclo, não, ele foi direto. Ó, eu peço ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos meus pais, dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu quero que o Senhor me envie para lá. Eu quero que o Senhor me dê autorização para eu reedificá-la. Veja, irmão, era muita ousadia da parte dele, porque ele era um cativo. Apesar de não ter nascido em Jerusalém, ele era filho do cativeiro. E Jerusalém era uma cidade que estava subjugada ao próprio rei. E ele estava pedindo autorização. O rei que subjugou aquela cidade, primeiramente foi a Babilônia, depois veio o povo persa que dominou sobre a Babilônia. E aí ele pediu o quê? Permita que eu volte lá e reedifique. Então ele foi muito claro, ele tinha uma meta clara. Então isso me dá uma percepção de que nós temos que ter um plano. Eu tenho que ter um plano, você tem que ter um plano. Às vezes eu vejo as pessoas assim: 2020 eu vou fazer inglês. Quando? Onde? De que jeito? Em que período? Qual o valor que você está disposto a gastar para pagar o seu curso? Vocês estão entendendo? Tem que ter um plano. Aí fica assim, aí vem para a igreja, para o culto de oração. É por isso que o crente não consegue orar 10 minutos. Senhor, me abençoa. Tá bom. Não! Deus, eu tenho um plano. Senhor, olha, eu creio que foi o Senhor que me deu. Porque a Bíblia diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Ora bolas. Então, se nós temos a mente de Cristo, a Bíblia diz assim, que Ele que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Ué, então, se nós temos a mente de Cristo e Ele opera em nós, o querer e o efetuar, peraí, então eu vou fazer um plano, vou colocar diante de Deus e vou orar. Mas é para tudo, porque às vezes você está ouvindo essa mensagem, aí você está pensando assim: eu vou comprar um carro. Não é isso, irmão. A primeira coisa que você tem que colocar diante de Deus é a tua vida espiritual.
Como é que você vai crescer? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai ser mais crente? Como é que você vai ser mais sério? Como é que você vai ser uma pessoa de caráter lá fora? Porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque veja, Neemias não estava buscando o seu próprio interesse, porque ele tinha uma posição de confiança, ele estava tranquilo, mas ele se preocupou com os seus irmãos que estavam perdidos em Jerusalém. Dentro dos seus planos, o que inclui ajudar o próximo? O que inclui ajudar o seu irmão? O que inclui visitar aquele que necessita? Dentro dos seus planos, onde está Deus? Porque Deus estava totalmente inteiro nesse plano, porque Ele era um instrumento de Deus para reedificar Jerusalém. Então Ele tinha um plano. Temos que ter um plano. Agora, eu estou falando para você não querer objetivos outros, não. Você tem que se preparar, vai fazer seu curso de inglês, vai fazer sua faculdade, vai comprar seu carro, vai se preparar para comprar uma casa. Deus está colocando algo no coração do meu, da minha esposa, que para nós hoje é impossível, mas Deus pode. Talvez eu chegue assim: Deus, eu tenho um plano. É que nem aquele filme, né? O bicho está pegando para tudo quanto é lado, aí ele é um abençoado no meio do filme, né? Eu tenho um plano. Qual é o plano? Não sei, assim já vai ser de todo mundo dar tiro no meio do mundo, não é assim? Não, mas nós temos que estar preparados. Veja, durante os 4 meses de oração, ele se dedicou a um plano. Porque perceba, irmão, quando nós nos aproximamos de Deus e criamos uma intimidade com Ele, Ele cria conosco, automático. Então, nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Muito provavelmente Deus foi preparando Ele: olha, vai fazer assim, prepara isso, assim, assado. Eu fiquei 7 dias na praia. Deus me ensinou coisas tremendas no coração. Porque foi um tempo que eu separei para orar. Amados, Neemias é um homem fantástico. Ele nos ensina tanto. Ele tinha um plano. Aí eu te pergunto nessa noite: você tem um plano? Amém. Um plano, irmão. Mas talvez eu só nesse momento. Senão, esse irmão mais impossível do que o Neemias estava pedindo para o rei. Esse irmão, olha o que ele estava pedindo para ele. Mas ele tinha um plano definido: ó, Senhor, olha, eu quero que o Senhor chegue a ser o direito do Senhor, eu quero ir para Jerusalém e edificar aquela cidade. Acabou. Segunda coisa, fixe metas e prazos. Você tem que ter meta e você tem que ter prazo. Por exemplo, você trabalha com vendas. Eu quero esse ano vender mais. Mais quanto? Mais quanto? Não sei. E Deus mandar, tá bom. Tá bom, então Deus, você vende 20, Deus começa a fazer você vender 10. Tá bom você? Amém ou não amém? Agora, e tem que ter prazo. Agora, não somente a meta, mas a como você vai alcançar essa meta. Mas veja, olha o que diz o verso 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Ou seja, ele definiu uma meta, que era o quê? Reedificar Jerusalém, e ele deu um prazo para ele. Mas eu quero que você depois, se você tiver curiosidade, quando ele disse que iria construir os muros em determinado prazo, as pessoas à sua volta riram da cara dele. Mas ele dependia de quê? De Deus. E ele conseguiu reconstruir os muros em prazo recorde. Agora veja, ele sabia o que queria e em qual tempo faria. Porque o problema é a gente pedir para Deus
Ah, Deus me abençoa. Mas e a sua parte? O que você vai fazer? Qual é o prazo? Qual é a forma? De que jeito? Ele estava dizendo: olha, rei, eu vou para Jerusalém, reedificar o muro, e em tal prazo eu volto para cá. Porque, como eu falei semana passada, você tem que ser participante da resposta de Deus. Muitas vezes você tem que ser a resposta de Deus. Ele era a resposta. Ele tem um prazo. Qual é o prazo que você está determinando para a sua vida? Qual é o tempo? Ah, minha vida espiritual está assim, assim, assado. Senhor, faz com que em 2020 minha vida seja diferente. Não. Então esse ano eu vou ser assim. Em tal prazo, Senhor, eu vou fazer tal coisa. E Senhor, eu peço que me abençoe. Vamos nos mudar, irmãos. E uma coisa que eu falava no culto da virada: não espere resultados diferentes se você não mudar interiormente. Não adianta. O segredo estará dentro de nós. A mudança sempre acontecerá a partir de nós, de dentro para fora. Deus não fará nada em você que você não permita fazer através de você, que Ele não faça em você primeiro. E como eu dizia, quer que seu esposo mude, mude você. Quer que seu filho mude, mude você. Quer que a sua igreja mude, mude você. Você tem a meta. Veja, ele dependia de Deus. Veja, ele dependia de um Deus grande e estabeleceu metas grandes. Ah, Senhor, eu quero que minha igreja cresça. Cresça quanto? Eu quero que tenha um grupo de pessoas até o final. Não, pastor, isso está... É isso, pastor? Por que não? Se você se dispor, se eu me dispor, Deus pode. Deus é grande, irmão. Deus é grande. Eu estou numa pegada que eu faço um casamento por ano. O último batismo eu batizei 3 pessoas. O próximo eu quero batizar 5. Olha que minha fé está pequena. Ano que vem eu quero batizar 10. Mas você tem que ser a resposta. Nós precisamos ser a resposta. Mas veja, como ele dependia de um Deus grande, ele estabeleceu metas grandes. Quais são as metas que você tem estabelecido para si? É que nem aquela história do regime de mulher, né? Toda segunda-feira é o começo de um grande regime, de uma grande dieta. Amém ou não amém? Tem que ter meta, irmão. Lembre disso. Terceiro, confie que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Confie que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Olha o que diz o verso 6 ainda. Então o rei, estando assentado estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. Marquei certo prazo. Veja, talvez desde o início da sua oração fosse algo muito difícil de ser alcançado. Por quê? Porque dentro desse contexto havia um homem que tinha uma autoridade tão grande que poderia mandá-lo matar. E ele não se importou com essa situação. Porque veja, Deus moveu o coração do rei. Amém?
Ele tinha poder de mover o coração do rei? Não. Tinha? Não. Tinha. Você tem poder de mover o coração do seu marido, da sua esposa? Você tem o poder de mover o coração do seu filho? Você às vezes não tem poder nem mesmo de mover o seu próprio coração. Mas olha o que diz o Provérbios 21:1. Diz assim, Provérbios 21, verso 1. Diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. O rei achava que tinha autoridade, o rei achava que mandava, o rei achava que era o tal, mas mal sabia ele que o coração dele estava nas mãos do nosso Deus. E quando Neemias orou, Deus moveu o coração do rei, e o rei se inclinou à vontade daquilo que Neemias estava colocando diante de Deus. Glória a Deus. Porque aquilo que ele não confia que Deus pode fazer, aquilo que você não pode, ou seja, eu não posso mover o coração do meu chefe, eu não posso mover o coração do meu patrão, eu não posso mover o coração até mesmo do meu pastor, do meu, enfim, mas Deus pode. Talvez você está na empresa lá, com tantos planos, imaginando tantas coisas, e dizendo assim: poxa, isso aqui poderia ser assim, ser assado. E aí tem um chefe, tem um patrão, tem um chefe, um patrão que fica lá: não, agora é hora, isso não. Coloca diante de Deus, fala: Senhor, move o coração dele, para que quando eu apresente o plano, ele possa receber, ele possa se inclinar, e o Senhor possa mover o seu coração, porque o nosso Deus pode. Deus é especialista em transformar corações. Deus é especialista em mover corações, porque a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele o inclina como ele quer. A palavra. Perceba, além disso, Deus faz muito mais do que pedimos e pensamos. É o que está lá em Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você já pediu alguma coisa para Deus? E quando a bênção veio, você falou: meu Jesus. Amém ou não amém? Amém. O que a palavra de Deus também diz? Dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Então, eu tenho que saber o que quero, isso é um ponto de tensão. Eu tenho que estar preparado, ter um plano, ter metas claras. E por último, ser prudente, mas ousado. Ser prudente, mas ousado. Prudente como? Estar preparado para os problemas, mas ousado em alcançar metas grandes. Na presença de Deus. Primeiro, se antecipe aos problemas. Amém? Se antecipe aos problemas. Eu lembro quando a Alessandra às vezes vendia bolo em determinados lugares, e ela às vezes não tinha muita confiança que ela ia junto. O que ela fazia? Pegava uma espátula, um bico, um restinho lá de chantilly, tudo preparadinho, e já aconteceu. Chega lá na hora H, pá, uma aqui na mão, aí ela só ia lá e se antecipar ao problema. Olha o que diz o verso 7. Diz assim: e ainda disse ao rei: se o rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da lei de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha que homem, irmão. Ele se antecipou aos problemas. Ele não saiu empolgado: Deus me abençoou, o rei me permitiu. Não, ele falou: para ele, me dá a carta. Porque perceba,
Ele foi prudente na condução do plano. Ele anteveu os problemas. Porque veja, qual é o caminho que você vai percorrer? Qual é o caminho que você vai percorrer, irmão? Para não falar só de bênção, uma vez a gente ia a Alessandra, nós fomos entregar um bolo para ela. É um bolo de 3 andares. Chegou no meio da Marginal Pinheiro, o bolo fez assim. Aí essa mulher dentro do carro, meu Deus. Aí começou a se descabelar, começou a querer, ela ficou nervosa. Mas por quê? Ela não tinha a preparação, a técnica para poder fazer aquele tipo de bolo. Aconteceu isso que ela fez depois? O que ela fez depois? Ela foi estudar, foi se preparar, para que quando acontecesse novamente ela estivesse precavidas. Então nós temos que estar, nos anteciparmos aos problemas. A gente não gosta de considerar. Ele sabe, veja, qual é o caminho? Conheça o caminho que você irá percorrer. Eu já vi muita gente, por exemplo, é uma coisa boa, passa na faculdade, se empolga, meu Deus, faculdade e tal, não tem um fundo. A faculdade é num lugar perigoso, cheio de assalto. Ou seja, ele não se antecipou ao problema. As pessoas às vezes mudam para um lugar, não prestam atenção se tem padaria, se tem mercado perto, se tem comércio, como que é, como que não é, como que é a vizinhança. Você tem que se antecipar, você tem que saber onde você vai pisar, você tem que saber o caminho que você vai percorrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, Neemias iria andar 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros é mais ou menos como daqui numa cidade lá na Bahia. Do meio para o norte da Bahia. Porque uma vez eu fui para Bom Jesus do Galho, era próximo do sul da Bahia, era 800 quilômetros. Então imagine, você percorrer todo esse caminho, sabendo, e ele está falando aqui, eu vou passar por meio de governadores. Então o que ele fez? Me dá uma carta sua, para que quando, se eventualmente eles me interceptarem, eu apresente a sua carta e eles me libertam. Se antecipa os problemas. Então veja que durante esses 4 meses, ele não ficou, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Ele orou e estudou toda a situação. Ele estudou o caminho, ele estudou qual era a distância, ele estudou onde ele iria passar, qual as possibilidades de problema que ele iria enfrentar. Nós temos que ser assim, irmãos. Nós vamos fazer um trabalho ajudando a Ótica Diniz. Irmão, o lugar lá não estava carro. E é o seguinte, irmão, dependendo da situação, se cair lá, não sai mais não. Porque só tem uma entrada. Aí eu estava lá, né, Pedro? Aí tinha um camarada, chegou no Pedro, quem é esse cara aí? Esse cara é policial? Falou de mim. Por que será, né? Aí todo mundo foi ir na frente, eu fui depois. Você tem que saber. Aí eu passando lá, os noinhas tudo olhando na minha cara. Falei, eita, velho. Mas veja, irmão, nós temos que saber. Segunda coisa, tenha tudo à mão, mas confie na mão de Deus. Aleluia. Tenha tudo à mão, esteja preparado, organizado, beleza, lindo, maravilhoso, mas dependa da mão de Deus. Porque tudo é espiritual. Não leve nada na tua vida sem ser espiritual.
Até a minha relação sexual com a minha esposa, até a sua relação sexual com a sua esposa. É um ato de espiritualidade. Oh, pastor, é isso, pastor. Estou bebendo hoje? Não, bebi não. Bebi não. Deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só. Qual que é o ápice disso? É Bíblia, irmão. Até o ato sexual com a minha esposa é um ato de espiritualidade, é um ato de adoração a Deus. Aleluia. Porque eu estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. Porque o sexo é uma bênção de Deus para nós. Porque senão Deus teria nos feito seres assexuados, sem prazer sexual. É só um parênteses, fugir, mas volta aqui. Mas confia na mão de Deus. Olha o verso 8 aí. Diz assim: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que lhe dê madeira, para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar. E o rei? Mas deu. E aí ele, por quê? Por quê? A boa mão do meu Deus. Não foi ele, irmão. Aleluia. Aí eu fiz, eu aconteci. Não, foi Deus. Aleluia. Mas olha, meu Deus do céu. Graças a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar. Veja só. Ele sabia que era um madeireiro. Ele tinha o nome do camarada. Ó, eu vou lá, o senhor me dá carta para os governadores, lá do Eufrates, mas é o seguinte, o senhor me dá autorização também para que Asaf, o madeireiro, ele me dê madeira, para que eu possa reconstruir os muros e ainda edificar uma casa para mim. Ele foi ousado. A oportunidade veio, não deixou passar. Ele foi ousadíssimo. Mas ele tinha tudo à mão, mas só que ele dependeu da mão de Deus. Ele tinha um nome, ele sabia que ele era o madeireiro. Ele calculou tudo que necessitaria. Tudo. É por isso que um dos dons é o dom de governar. Isso é um dom. Vai fazer um evento, o que nós vamos fazer? Eu tinha um camarada lá em Ferraz, o nome dele era Edson. Dava um evento na mão dele, larga, esquece, irmão. Ele pensava em tudo. No segurança, não sei o que, no som, nisso, naquilo outro, ele já ia separando as pessoas, ó, você vai fazer isso, você vem aqui, você vai lá, e tal, e pá. Só que eu falei, você veio trabalhar em equipe, mas ele tinha um dom de governar também. Ou seja, ele calculou tudo que necessitaria. Vou precisar de madeira, vou precisar que o senhor me dê uma carta, vou precisar de uma carta para passar lá onde os governadores para ele entregar comigo. Eu tinha tudo. Mas a mão de Deus foi com ele, e a mão de Deus será conosco, em nome de Jesus. Porque, irmão, se eu fizer uma oração eficaz, se eu depender de Deus, como nós falamos no culto da beirada, para experimentar a sua boa perfeita e agradável vontade de Deus, não tem como a mão de Deus não ser conosco. Último ponto. Na ousadia de Neemias, Deus deu mais do que ele pediu. Glória a Deus. Sabe o que Deus está procurando hoje? Profético, vou dizer. Deus está procurando gente ousada. Às vezes a pastora Lisa, ela falava assim, esposa do pastor Leonardo: eu não gosto desse tipo de oração que a pessoa se coloca aqui no inferno. Você não é um velho. Você é um filho de Deus. Você foi comprado por um bom preço, que é o sangue de Jesus.
busque. O que falta nesse tempo é homens que chorem pela presença de Deus, mulheres que clamem pela presença de Deus. O que falta nesse tempo presente é a igreja virou uma igreja hedonista. O que é uma igreja hedonista? É uma igreja que procura e busca o seu próprio interesse pessoal. Não, porque Neemias estava fazendo tudo fora de todo o seu interesse, mas ele planificou, ele buscou, ele foi ousado, ele foi à presença de Deus, e Deus deu muito mais do que ele pediu. Deus busca nesse tempo homens e mulheres comprometidos com sua palavra. Deus procura nesse tempo homens e mulheres que clamem. Eu fiz um vídeo esses dias e perguntei, foi o que Deus falou comigo na praia: qual foi a última vez que você pediu perdão pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Ah, pastor, eu não peco. Mentira! Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca já cometeu o pecado. E uma das coisas que me impactou nessa minha busca da presença de Deus, nessa minha busca de Deus, é poder perceber que eu não sou tão parecido assim com Jesus. Essa tem que ser a nossa busca, amado. Eu preciso ser parecido com Jesus. Eu preciso ser o instrumento dele nessa terra. Eu preciso ser instrumento de poder dele, porque Neemias estava sendo instrumento de Deus para o tempo que ele estava vivendo. Ele ousou ser diferente, ele ousou sair da mesmice, sair daquela coisa de não se importar, não se envolver, não querer. Não, ele se importou, ele se envolveu, ele se arriscou a sua própria vida, ele arriscou o seu conforto, mas ele foi buscar e clamou ao Senhor, e o Senhor o respondeu. Deus procura nesse tempo gente como Neemias. Deus procura em nós o espírito de Neemias. Porque perceba, olha o que diz o verso 9 e 10. Então foi aos governadores da além de Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo. Pelo amor de Deus. Dá vontade de deixar o microfone aqui embora. Olha o que o rei deu. O rei deu tudo que ele pediu e ainda deu oficiais para andar com ele. Tipo assim, olha, só por garantia, você é tão bom para mim que eu quero ser inteiro de volta, eu ainda vou mandar um exército com você. Porque olha o que diz o texto. Então fui aos governadores da ilha de Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Ele não pediu isso para o rei, irmão. Mas só que o nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais. Ele moveu o coração do rei de tal forma que o rei deu tudo que ele pediu e ainda deu um plus, deu algo a mais para ele. Aleluia! Veja, Deus gosta que sejamos ousados e nos honra. É na nossa ousadia que Deus vai honrar. Eu já falei aqui, tinha um homem chamado que era Paul Yong-Chu, depois mudou para David Yong-Chu. 5 anos, irmãos, uma igreja, não entrava uma viva alma. Era uma tendinha, toda esburacada. E um dia ele pediu para Deus: Deus, eu preciso fazer a tua obra, mas nem ovelha tinha. Me dá uma escrivaninha, me dá uma bicicleta e uma terceira coisa que eu não lembro agora. E Deus deu. E ele, com essa experiência, ele pôde perceber que Deus ouve e responde oração. E aí ele começou a clamar por gente, começou a clamar por alma. E para resumir a história, irmãos, hoje ele tem uma das maiores igrejas do mundo. Ele precisa fazer em torno de 5 a 7 cultos por domingo, porque não comporta o número de pessoas dentro do templo. Mas um dia ele ficou sem ter nada, mas ele ousou, calma.
Trazendo mais para próximo de nós, Martin Luther King. Ele tinha uma frase que Obama pegou emprestada: I have a dream. Eu tenho um sonho. Passou-se o tempo, o sonho se concretizou. Porque muitas daquelas leis absurdas daquela época, porque a gente aqui tem racismo, lá tinha segregação racial. O branco não podia sentar e comer. O branco tinha um ônibus específico para ele, o negro para o outro. Não podia usar o mesmo banheiro. E ele, no meio desse contexto, ele dizia: I have a dream. Qual era o sonho? Que todos andassem juntos. Até que um grande dia, os Estados Unidos elegeram um homem negro para ser presidente. Ele morreu e não viu o seu sonho, mas ele, lá na frente, ele foi uma voz profética no tempo, para que Deus cumprisse lá na frente aquilo que ele buscava. Deus fez com que o rei desse mais do que precisava, e deu guardas. Ele não pediu guarda, você viu ele pedindo guarda lá atrás? Não. Só que o rei falou: olha, esse é bom, eu vou mandar uns guarda para você, vou te guardar. E é isso que eu quero que você entenda. Deus estava com Neemias desde o primeiro momento que ele começou. O diabo é um grande mentiroso. Desculpa a expressão que eu vou usar. Pilantra, safado. Ele quer te fazer acreditar que Deus não está te ouvindo. Ele quer te fazer acreditar que Deus não é com você. Ele quer te fazer acreditar que Deus te abandonou. Ele quer te fazer acreditar que Deus não te ama mais. Ele quer te fazer acreditar que Deus não te perdoou. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que Ele fez uma aliança no seu sangue com você. E Ele é fiel. Mas veja, eu creio que foi o próprio Deus que moveu pessoas ao encontro de Neemias, para que Neemias se interessasse, convenceu, porque a Bíblia diz que ele foi tanto querer quanto foi efetuar. E aí ele perguntou: como é que está o meu povo lá em Jerusalém? Está assim. Mas desde o primeiro momento, Deus estava com Neemias. E é isso que eu quero que você entenda. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja o momento da sua história, por mais difícil que seja esse momento de angústia que você está vivendo, Deus está com você. Desde o primeiro momento que você se pôs a orar, Deus estava com você. E se você ainda não acredita, Mateus 28:20 diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Palavra de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Palavra de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Vós sois os ramos, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Nós somos os ramos enxertados na videira que é Jesus, e nós ao tempo certo, como diz o Salmo número 1, nós daremos os nossos frutos na estação própria. E aqui eu estou pregando, ministrando a palavra, um rio de Deus fluindo no nosso meio. E a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo 47, que do altar procede um rio de Deus, e onde esse rio passa, tudo viverá. Deus receba a vida na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus te
perdoou, creia que Deus te ama, creia que Deus jamais te abandonará. Creia que Deus está movendo os céus em favor da tua vida agora, porque Ele continua sendo Deus. E há um versículo muito simples para encerrar, que eu quero que você guarde isso no teu coração, que você leve para amanhã de manhã, segunda-feira, porque os problemas estarão lá te esperando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e será eternamente. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua movendo os céus, o nosso Deus continua movendo o coração, o nosso Deus continua operando milagres, o nosso Deus continua curando, o nosso Deus continua libertando, o nosso Deus continua salvando, o nosso Deus continua sendo Deus. Deus é Deus. O Deus de Neemias é o Deus da nossa vida. Eu não sei em que tempo que você está, mas por favor, para, reflita. Se não tem um plano, comece a orar. Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ora, senta, coloca diante de Deus, mas ó, seja usado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja usado. Aleluia. Porque o poder não é você. Paulo diz assim: contudo nós somos como vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. O poder está nele, mas Deus vai mover as nossas vidas para que as coisas aconteçam. Memória da igreja de Neemias. Se você, só para encerrar, há um texto em Neemias que eu gosto muito, que é o que ele diz. Neemias capítulo 8, verso 10. Porque depois de tudo aquilo, ele já tinha construído tudo, já tinha feito, já tinha restituído a normalidade da cidade. Ele diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Feche seus olhos, por favor.